Nós vamos meditar na palavra do Senhor e hoje nós vamos dar continuidade à série de mensagens que são 5 votos para obter poder espiritual. Baseado neste livretinho aqui, fininho, se você tiver a oportunidade, você conseguir comprar, se você tem, é um livro pequeno do A.W. Tozer, homem de Deus. Este livrinho aqui pequeno, ele faz parte de uma série de verdades que transformam. Eu queria chamar sua atenção que este é um tipo de livro onde você lê, mas você sai assim, com o lombo ardendo. Vamos falar uma linguagem mais peculiar aqui do povo do interior. Porque é um tipo de livro que onde você lê e você tem ali a sua vida confrontada por alguns pontos que precisam ser modificados. Por quê? Os 5 votos para obter poder espiritual mexe muito com o nosso caráter. Se nós queremos ter poder espiritual, nós precisamos estar moldados segundo o caráter que Deus quer. Ser mais parecido com o seu Filho Jesus. Esta é a grande missão de Deus. Ele enviou o seu Espírito Santo sobre a igreja, para que a igreja tenha poder. Poder de que? Se transformar como Jesus era, uma pessoa como Jesus é. O varão perfeito. E os votos servem para isso. São um tipo de consagração. E a igreja precisa hoje mais do que nunca avançar mais. E ela precisa do poder de Deus para avançar. Ela precisa de compromisso com Deus. Nós precisamos mais de Deus e menos de nós mesmos. Nós precisamos deixar o nosso eu de lado e fazer com que Deus tome este lugar. Como João Batista mesmo disse, importa que ele cresça e eu diminua. E assim a gente pode crescer no poder para avançar. Eu não acredito muito nesse poder, que muitas vezes místico, porque na verdade quando a gente fala da Bíblia, é místico, porque é algo muitas vezes espiritual que transcende o nosso entendimento algumas coisas. Mas eu quero dizer de uma parte, de uma fé mais lógica que também pode ser dita, eu creio no poder espiritual que vem da parte de Deus, aonde a gente é confrontado a mudar nosso caráter e assim se tornar parecido com Jesus e o poder de Deus sobre nós é efetuado. E a igreja precisa, porque a igreja, nós vemos hoje, ela alcançou limites jamais vistos em sua extensão. A igreja está indo longe, ela alcança vários lugares de todo o planeta, mas também vive um tempo em que a sua profundidade espiritual não passa de centímetros. Ela alcança na sua extensão o lugar mais longínquo da terra, mas a igreja mesmo, muitas vezes, ela está na sua profundidade espiritual muito rasa. Vivemos num tempo de informação rápida, onde as pessoas conseguem informação em todos os sentidos, e isto é bom. Hoje, por exemplo, nós estamos transmitindo este culto aqui, neste meio dessa pandemia. Se não tivesse este recurso, como seria? Como é que nós íamos vamos dizer assim, como é que nós íamos fazer? Não dá nem para imaginar, porque ia faltar muita coisa. Hoje nós temos essa comodidade. A informação é rápida, a gente consegue transmitir, mas ao mesmo tempo nós vemos que parece que essa tecnologia traz alguns desgastes. Os relacionamentos são rasos, são muitas vezes infrutíferos, são passageiros. A nossa vida muitas vezes está baseada em coisas que vêm com grande pompa, é modismo em cima de modismo. Mas ao mesmo tempo passa logo e muda e vai mudando. E a gente não tem raiz, não finca raiz. E isso faz muitas vezes a nossa fé diminuir, porque a gente começa a viver uma vida muito cheia de atividades, entretenimento, e não tem a profundidade de questões
de fé mais profundas, uma vida mais idônea, um caráter mais transformado através de uma vida piedosa. Votos são alianças de comprometimento com Deus, onde eu me disponho a ser uma pessoa melhor para Deus e para o meu próximo. É um exercício de consagração, de reavivamento espiritual. E os votos são ferramentas que nos ajudam a ficar mais firme com Deus. O conselho deste livro é que se a gente faz voto com Deus, a gente não deve desanimar, porque nós somos homens. E se nós falharmos com o nosso voto com Deus, a gente deve começar novamente. Eu sei que muitas vezes a gente cita de cor, né? Aquele versículo de Eclesiastes capítulo 5, versículo 5, que diz que é melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. E muitas vezes a gente fica com medo. Eu vou fazer um voto? Nossa, pensa bem, porque se eu não cumprir, eu vou ser tido como um tolo. Mas também, lá não está escrito que a gente não pode fazer voto e não começar de novo. Se você fez um voto com Deus, talvez através desta série de pregações, tem feito um voto com Deus, e você tem percebido que alguma hora você falha, não desista, não desanime, permaneça, volte também. Aí você vai ser muito abençoado, é a oportunidade. Hoje, nós vamos para o quarto voto. Nós tratamos já dos 3 primeiros votos. No primeiro voto foi aqui dirigido e estudado através de uma mensagem, a palavra através do pastor Rafael, onde ele diz: trate seriamente com o pecado. O segundo voto, através do pastor Jonatas, a mensagem foi: não seja dono de coisa alguma. E o terceiro voto, que foi domingo agora, o pastor Luan pregou e trouxe a mensagem: nunca se defenda. Por que hoje, quinta-feira? Nós estamos porque no mês de julho a gente vai terminar. Então hoje é o quarto voto e no domingo nós teremos aqui o pastor Gian, vai estar trazendo a mensagem do quinto voto. Hoje eu quero falar com você sobre o quarto voto, e eu quero pedir para você agora abrir a sua Bíblia para a gente ler um versículo, que está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Dá um tempo aí para você ler, abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia. É um versículo só, você pode ler aí para você. Leia para quem está do seu lado, aí na sua casa. Se você estiver sozinho, faça o exercício, leia para você essa verdade da palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Eu vou ler, e você lê aí também. Amém? Vamos lá? Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Outra vez, vamos lá? Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Hoje o quarto voto é, acho que vai aparecer aí na tela: nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Vamos orar para a gente meditar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, nós sabemos que é o Senhor que conduz a nossa vida. Deus, eu peço em nome de Jesus que agora a Tua graça esteja sobre mim para trazer essa mensagem, e também a graça do Senhor possa visitar cada irmão aqui e cada irmão que esteja lá no seu lar, nas famílias. Ó Deus, que traga, Senhor Deus, conforto, consolo e admoestação da Tua palavra para uma vida melhor para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Quando o pastor Jonas me convidou para trazer essa mensagem, eu fiquei pensando: puxa vida, hein? Que tema difícil.
Para mim é muito difícil, porque falar de algo assim que muitas vezes eu mesmo tenho algumas falhas, porque a gente fala muito, né? Além de trabalhar na igreja, eu tenho a minha profissão aí, que eu sou representante comercial, converso com muita gente, falo muito, e diz que quem fala muito dá até bom dia para cavalo, não é verdade? Esse ditado que a gente fala, né? E essa palavra ficou para mim, esse quarto voto, e eu entendi que é um desafio para mim, antes de mais nada. Porque, como diz um pastor amigo meu, a mensagem é maior que o mensageiro, antes de mais nada. A mensagem, para fazer efeito, ela tem que passar pelo mensageiro. E o mensageiro tem que ser que nem cano de encanamento, sabe? Cano, curva de encanamento, sabe? Cotovelo. Para poder mandar água para o resto da casa, tem que passar pelo cotovelo e ir para frente, é assim. E é assim que eu penso, essa mensagem, quando eu preparei, estudei tudo, passou muito por mim, antes de eu poder aqui, de um modo simples, transmitir para você. É um desafio, porque a gente vive num tempo onde a gente, muitas vezes, se não tomar cuidado, a gente vai prejudicar alguém com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente fala. Os ambientes que nós vivemos, muitas vezes estão intoxicados por causa deste comportamento, onde as pessoas vão passando adiante aquilo que vai prejudicando o outro. Eu lembro, nos anos 90, eu entrei numa empresa, uma distribuidora pequena, que ao passar dos anos foi crescendo e se transformando numa grande distribuidora do interior de São Paulo. E nós tínhamos uma parceria com uma multinacional, ou melhor, com uma empresa brasileira, centenária. E a gente trabalhava, de certo modo, bem, e a gente fez um trabalho muito bom nessa empresa, ao ponto dessa empresa fechar quase todo o seu sistema comercial de representação, que eram ali da própria empresa, e terceirizou para a gente. Foi aí, a gente teve uma oportunidade muito boa. E eu trabalhei ali durante dos anos de 90 até 2010, quando eu parei e fui para fazer o curso do CPO, onde eu fui se tornar evangelista. Até 2010 eu trabalhei lá. Mas algo interessante aconteceu. Aquela empresa simples, onde os funcionários eram pessoas simples, se tornaram agora como se fossem grandes astros dentro daquele parâmetro, porque a gente ganhou uma visibilidade no meio comercial. Os vendedores, que eram pessoas simples, aqui se tornaram agora pessoas mais complexas, né, estudadas, procurou. Isso não é normal, né, as pessoas vão melhorando, né? Mas eu lembro que todo mês tinha reunião. Tinha uma reunião onde a gente ali tratava as nossas cotas, conversava a respeito das nossas metas, e ali participavam não só mais os donos da distribuidora, mas os diretores, os presidentes que participavam daquela reunião ali, falava de dólar, nem para em real, falava em dólar, aí a gente já ficava ali, né, assustado no começo, mas com o passar do tempo, as pessoas começaram a tomar gosto, porque começou a ganhar dinheiro um pouco mais, ter um melhor ganho. Mas, como diz Abraham Lincoln, né, você quer conhecer uma pessoa, você dá dinheiro para ela, dá poder para ela. E aí foi o que aconteceu. Eu, no meio daquele ambiente, toda vez que ia ter uma reunião, eu não dormia à noite. No dia cedo, eu levantava cedo para ir trabalhar, um dia antes eu já nem dormia. Porque o ambiente era tóxico, era um ambiente hostil, onde as pessoas vinham e cochichavam na orelha da gente, muitas vezes, falando mal do outro, fazendo a caveira do outro, porque as pessoas já não estavam mais naquele ambiente de competitividade, mas cuidando da sua própria vida, ou fazendo as coisas como era antes, simples. Mas aí o que aconteceu? A gente se tornou ali, até eu no meio, porque a gente vai no meio dessa toada toda, a gente começou a ficar um ambiente ruim, um ambiente hostil, onde a gente começou ali, aquelas conversas de pé de ouvido, onde a gente sentava à mesa ali, muitas vezes cochichava com palavras de segunda intenção. Isso é ruim, isso é muito ruim. Porque se no ambiente de trabalho a gente vive isso, já é desgastante.
Eu queria dizer que isso também é muito triste, porque infelizmente este mesmo ambiente acontece, sabe aonde? No meio da igreja. E isso é muito grave, é muito sério, é triste, mas acontece. E isso faz o poder da igreja definhar. Contendas, intrigas, que acontecem no meio da igreja. E se nós estamos com este desejo de buscar poder espiritual, a gente tem que tomar cuidado. E um voto que nós devemos trazer firme, que a gente nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Se a igreja presbiteriana de Mogi Guaçu quer ser uma igreja poderosa, usada por Deus, deve ser uma igreja que nunca passe adiante algo que prejudique alguém. No livreto, o escritor ele coloca algo assim maravilhoso. Ele diz assim: se Deus quer que seja, se Deus que é bondoso com você, terá também bondoso com os seus outros filhos. Você dirá, mas isso não é graça? Bem, a graça é que fez você entrar no reino de Deus. É um favor imerecido. Porém, depois de você assentar-se à mesa do Pai, Ele espera poder ensiná-lo como se portar à mesa. E Ele não permitirá comer, enquanto você não obedecer à etiqueta da sua mesa. E que etiqueta é essa? É que não conte histórias sobre os seus irmãos, que estão assentados à mesa com você, não importando onde congregam, a nacionalidade ou acontecimento passado. Gostei demais disso. Ele usou essa alegoria de uma mesa, e vai ser mesmo, as bodas do cordeiro. E a gente vai exercitando desde já. A gente sentado na mesa com o Senhor, como é que a gente vai olhar para o olho do nosso irmão a quem a gente falou mal? Ele é filho de Deus também. Faz a gente pensar. Provérbios capítulo 6, eu queria ver um texto com você. A gente vai correndinho até as 9, porque eu sei que uma live não pode passar de mais de 1 hora, né? Porque ninguém aguenta ficar muito tempo na frente do celular, da televisão lá. Mas lá, Provérbios capítulo 6, é um texto muito forte sobre algo que nos diz a respeito desse texto, deste voto. Eu queria examinar com você primeiro esse texto aqui. Diz algo aqui tremendamente forte, profundo, a respeito do que Deus pensa, a respeito do que a Bíblia fala, a gente passar adiante aquilo que pode prejudicar alguém. Olha só, Provérbios 6, do 16 ao 19, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. 6 coisas Deus aborrece. Ou seja, 6 coisas aqui, as 6 primeiras coisas, Deus aborrece. Ou seja, esse sentimento que a Bíblia está falando é que Deus se entristece, Ele fica muito, muito triste. E Ele se aborrece com isso. Já ficou aborrecido com alguma coisa, entristecido porque alguém fez alguma coisa? É o sentimento de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E Deus se aborrece. E quais são as 6 primeiras coisas? A soberba, julgar-se melhor do que o próximo. A mentira, a negação da verdade, adulterar a verdade para enganar alguém. Muitas vezes, contar meia verdade também é mentira. A violência, e não é só a violência física, é todo tipo de opressão, mesmo quando não existe resistência. A maldade, a capacidade de tramar contra o próximo. A crueldade, pressa em ver o prejuízo alheio. E Deus se aborrece também com o falso testemunho. A inversão
de valores, do inocente para o culpado, trazendo o inocente como culpado e o culpado como inocente, aquele que vende a consciência pela sua conveniência. Isso Deus se aborrece. Mas o que Deus abomina? E a palavra abomina lá no original é que Deus tem asco. Sabe o que é asco? Sabe quando você fica nervoso ao ponto de ver algo tão ruim, que te causa ânsia? É isso que Deus sente. Sabe o que Deus sente? Ele tem verdadeira abominação. É a intriga entre os irmãos. Se você que é pai e mãe, quantas vezes você vê seu irmão, ou seja, seus filhos, em conflito, e você se aborrece diante daquilo que eles falam, muitas vezes um do outro, e fala da boca para fora, num monte de agressão, mas você, pecador também, sabe como é que é isso. Agora fica imaginando como é que Deus, santo, ele vê um filho dele com o outro filho, se degladiando através de palavras e sentimentos. Isso traz para ele abominação. Se o maior mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo, o pecado que Deus mais abomina é este: a intriga. E olha que a Bíblia está dizendo aqui o versículo, que é o 7º. O que semeia contenda entre irmãos. Está falando de algo que é um início, aquele que semeia, que usa algumas palavras sutis, que muitas vezes é uma conversa dissimulada, envolvente, que vai trazer algo que vai prejudicar a vida de alguém. Isso aí, meus irmãos, a dissimulação, a sutileza para tentar trazer prejuízo para o crente, é a arte do inimigo. E a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes nós temos envolvido, né, nesse meio dessa trama, e estamos fazendo o papel do inimigo, trazendo trama, trazendo intriga. No Sermão do Monte, o Filho de Deus é conhecido como o pacificador. E os que promovem a intriga é o desgosto de Deus. Meus irmãos, devemos tomar cuidado com a nossa língua. Nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Nós devemos tomar cuidado com quem nós falamos. Tem até uma história, que de vez em quando eu conto para os meninos aí, que existia 3 amigos, líderes de ministério. E eles queriam fazer o exercício de confessar o pecado um aos outros. E reuniu-se 3 amigos. E um, conversando com o outro, ali confessava a sua fraqueza. Cada um tinha uma fraqueza mais forte. E o primeiro disse: olha, a minha fraqueza, eu não sei, eu tenho dificuldade com dinheiro, eu não posso ver dinheiro. E eu tenho fraqueza com isso, eu preciso de oração dos irmãos. E você, o próximo? Eu tenho fraqueza, sabe com o que? Eu não posso ver uma moça bonita, uma mulher bonita, eu já logo fico olhando. Eu sou casado, eu tenho que tomar muito cuidado. E eu preciso de oração, preciso de muita oração. Aí os 2 voltaram para o terceiro. E você? Qual é a sua fraqueza? Bem, a minha fraqueza é que eu não sei guardar segredo. A gente precisa tomar cuidado. Cuidado com o que a gente fala e com quem a gente fala. Porque a nossa língua, meus irmãos, ela está atrás de uma grade, que é os dentes. E se a gente não segurar bem ela, a gente pode prejudicar não só a vida dos outros, mas também a própria vida. Tiago, capítulo 3, eu vou falar nesses 10 minutos finais aqui, rapidinho, a respeito de Tiago, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Você vai ler Bíblia hoje, vamos lá. Tiago 3, de 1 a 12. É um sermão temático, então eu tenho que ficar ali de um texto para outro para ficar mais baseado biblicamente, né? Vamos lá?
Tiago 3, de 1 a 12, fala sobre este membro do nosso corpo. Pequenininho. Mas se a gente não tomar cuidado, causa muitos problemas. Vamos lá? Tiago 3, de 1 a 12, diz assim, presta atenção. Essa é a palavra de Tiago, irmão do Senhor Jesus. Não é Tiago o apóstolo, esse aqui é o Tiago, irmão do Senhor Jesus. E ele é prático. É conhecido como Provérbios do Novo Testamento, o livro de Tiago, porque é um livro muito prático. E Tiago diz aqui, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, sendo de tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, e é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Mal incontido, carregado de veneno mortífero, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. O texto usa dupla figura de alegoria para cada ação da nossa disposição de língua. Faz uma colocação da nossa palavra e autoridade. Porque quando você tem o ouvido de alguém para falar alguma coisa, você tem autoridade sobre essa pessoa. Porque aquilo que você diz pode influenciar essa pessoa. A palavra boa é medicina, diz Provérbios. Mas a palavra insensata são destrutivas. Fazem mais mal para a gente que muitas vezes uma espada. Conta-se a história de um homem em 1 Samuel capítulo 21 e 22. Quando Davi fugia de Saul, nas suas fugas de Saul, quando Davi o perseguia, Davi e mais os seus companheiros de jornada fugiram para uma cidade chamada Nob. E lá vivia um grupo de sacerdotes. E esse grupo que estava com Davi estava com fome. E o único alimento que tinha disponível lá era o pão da proposição que ficava no altar de Deus. E ali o sacerdote entregou para Davi os pães da proposição e também uma espada que estava lá guardada atrás da estola sacerdotal. A espada que Davi mesmo tinha decepado a cabeça de Golias quando venceu ele. Estava lá guardado. E Davi pegou aquela espada e foi embora. E naquela conversa tinha alguém ali no meio, um homem chamado Doeg. Ele ouviu toda a conversa e distorceu toda aquela conversa contando para Saul. Saul ficou tremendamente irado e contaminado por aquela palavra tendenciosa, mandou destruir toda aquela comunidade. 85 sacerdotes
mulheres e criança de peito. Se você quer ler, é 1 Samuel capítulo 21 e 22, depois você vê essa história. Os soldados que estavam com Saul recusaram fazer isso. Então, Saul ordenou o próprio Doeg, e ele executou essa chacina. Uma palavra que gerou uma desgraça, uma distorção. Tiago disse que não adianta, muitas vezes, a gente ter conhecimento. A gente precisa ter domínio daquilo que a gente sabe. Se a gente não dominar, a nossa religião é vã. Diz a palavra de Deus que no juízo vamos ser julgados por cada palavra. Vamos ser tidos como inocentes ou como culpados. A língua, aqui, olha só, e eu quero terminar, preste atenção. Tiago, ele usa duas figuras para cada exercício da língua, olha só. Ele fala que a língua é como freio e como leme. A língua tem poder para nos dirigir. Ele usa o exemplo do freio e do leme. Um animal indomável, por exemplo, um cavalo, ele não serve, ele não tem utilidade, é perigoso se ele não tiver o domínio. O freio serve para controlar o animal. Assim também a nossa língua, se ela for dominada, quando ela canaliza, ela domina os nossos impulsos, a fim de ser proveitosa. Ele fala também do leme. O leme é pequenininho, diz aqui, é pequeníssimo, diante da enormidade que é o navio. O navio, muitas vezes, tem cargas valiosas, muita carga, muito peso. E aquele leme pequeno direciona o navio para onde quer que ele vá. Ele sendo pequeno, ele pode direcionar, ele pode dirigir com segurança toda a tripulação e toda a sua carga, guardando a todos. Então a língua, meus irmãos, ela é assim, sendo bem usada, dominada, ela faz bem. A língua tem poder também para destruir. Ele usa duas figuras aqui, o fogo e o veneno. Uma fagulha, um fósforo que você risca, você com assopro, você apaga. Mas se este fósforo for jogado, aquele foguinho, aquela fagulha, numa palha seca, um lugar seco, ao redor da floresta, ela destrói totalmente e devasta toda a mata. Tiago diz que a língua não é como fogo, presta atenção. Tiago diz que a língua é fogo. E a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes esse palito aceso pode botar fogo em muita coisa. O veneno, ele coloca aqui também, como um veneno que muitas vezes dissimula sobre as pessoas e contamina mesmo, e traz morte. Sócrates, o pai da filosofia, ele usava um argumento sobre isso. Ele, que não era crente, né? Mas ele tinha uma palavra sábia. Ele falava das 3 peneiras, já você deve ter ouvido falar. E é assim que ele fazia. Se alguém vinha contar alguma coisa para ele, ele perguntava: é verdade aquilo que você vai me contar? Tem certeza? Segunda peneira, você já falou com a pessoa que você vai falar sobre ela, que está envolvida? Já falou com ela antes de mim? E terceiro, o que você vai contar vai ajudar a pessoa? Porque se não for assim, isso vai ser só fofoca. E muitas vezes nós vemos isso acontecer. Tiago fala que o veneno é uma incoerência que faz mal para nós mesmos muitas vezes. Bendizemos a Deus e maldizemos o irmão. E a terceira dupla de figuras que Tiago traz aqui, fala que a língua tem poder para deleitar. E ele usa 2 figuras, a fonte e a árvore. Na Palestina, uma fonte é um lugar precioso, lugar que abriga os cansados, os sedentos
e um alento para prosseguir a jornada da vida. Aonde a pessoa encontrava uma fonte era um lugar de descanso. O Senhor Jesus, uma vez, ele encontrou com uma mulher samaritana, ele foi lá, do lado de uma fonte, porque ali é lugar de beber água, se recuperar, prosseguir na jornada. Que bênção é usar a língua assim, ser parecido com Jesus, porque quem se aproximava de Jesus sempre saía animado, restaurado e curado. Nós devemos ser fonte, a nossa língua tem que ser fonte. E aqui Tiago termina dizendo, a língua é como árvore, e quando fala de árvore, ela fala de fruto. Fruto é alimento, fruto é gostoso, eu gosto demais de fruta, não sei se vocês gostam. Fruto é alimento, é saúde para viver. E a gente precisa se alimentar das coisas de Deus. E quando a gente se alimenta das coisas de Deus, a gente passa desse fruto para o nosso próximo. Então, meus irmãos, este é o quarto voto, que faz a gente meditar. E a gente repetir sempre. Nunca passe adiante o que pode prejudicar alguém. Nunca passe adiante aquilo que pode prejudicar alguém. Passe adiante aquilo que só vai construir, edificar. Olha só, último texto aqui, que está em Efésios, capítulo 4, aqui o versículo é 29. Paulo tem um conselho maravilhoso para nós. Eu quero terminar. Efésios 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Amém, meu querido? Essa é a palavra do Senhor. Que esta palavra, se trouxe para você algum confronto, talvez você se sentiu tocado, porque alguma vez ou alguma oportunidade você fez aquilo que está contrário ao que a palavra de Deus nos ensina. Não se desespere. Se você se sentiu tocado, confrontado, agradeça a Deus, porque ruim é a pessoa que ouve tudo isso e não muda. Se você tem a oportunidade e está confrontado por essa palavra, como eu estou sendo, é a oportunidade de a gente mudar a nossa trajetória. Deus está dando uma nova oportunidade para a gente. Agradeça a Deus, porque Deus corrige o filho que ama. Ele disciplina o filho que ama. Então, se você está sendo tocado, confrontado por essas palavras, por esses votos que estão sendo pregados durante esses dias, agradeça a Deus, porque Deus quer que você melhore para Ele e para o seu próximo. Amém, meus irmãos? Passei aqui alguns minutos e eu quero orar agora, encerrar orando. E a gente vai terminar este tempo. Queria convidar você a fechar seus olhos e fazer um exame. A Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo. Lá, quando a gente toma ceia, a gente sempre faz isso, né? Mas a gente não deve examinar o outro. A gente deve examinar a si mesmo. Se Deus falou com você nesse tempo, hoje, esses dias, peça para Ele te ajudar. Eu vou pedir aqui, a gente vai orar em nome de Jesus. Somos todos iguais, somos irmãos, à mesa do Pai. Senhor, muito obrigado, Deus, por este tempo precioso da Tua palavra. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Porque, ó Deus, nós vemos que através da Sua palavra, o Senhor tem nos corrigido, nos tem admoestado, para que possamos corrigir algumas coisas da nossa vida. Senhor, não permita, Pai, que nós continuamos na vida muitas vezes frouxa, sem a espiritualidade, uma espiritualidade rasa, que não te agrada. E muitas vezes isso frutifica em coisas ruins, ó Pai. A gente passa adiante coisas que vai prejudicar alguém da nossa família, alguém da nossa própria casa, alguém do nosso trabalho, alguém que anda com a gente, os nossos irmãos da igreja. Nos ajuda, Pai, a refrear nossa língua,
a não ser vão naquilo que nós muitas vezes professamos, porque nós professamos com os nossos lábios, mas nós precisamos crer nisso. Nos ajuda, Pai, a ser pessoas melhores para Ti e também beneficiar o nosso irmão. Obrigado por esse tempo precioso. Dá uma boa noite de descanso para nós, renovado pela Tua presença. E amanhã, a Tua misericórdia, Pai, como fruto da Sua promessa, se renove sobre nós nesse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Muito obrigado por tudo, te agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe meu irmão e, como diz o pastor Rafael, durma com Deus. Amém.